Cada crente tem um chamado e tem a sua vocação. O que você faz com isto vai determinar seu sucesso. Efésios 2:10 nos diz que nós somos a mão de obra de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, obras que Deus preparou para nós antes que nós andássemos nelas. Assim, se Deus planejou suas atividades antes do início dos tempos, é razoável que nos esforcemos para entender como é o processo de Deus para nos levar ao sucesso. Assim que avançarmos nas sessões de ensino, deixe-me dizer que o foco deste ensino é sua vida de trabalho. No entanto, não podemos nos esquecer do objetivo maior, que é o crescimento no nosso caráter e nossa obediência efetiva para o propósito maior que Deus tem para nós. Deus se realiza no nosso crescimento e quando a relação com Ele se estreita. Vamos agora para a sessão de treinamento de Lawrence Holt. Nas sessões anteriores, você foi apresentado a ideia que o nosso trabalho ou atividade comercial pode ser chave no destino que Deus tem para nós. Para um seguidor renascido em Jesus Cristo, seu trabalho é parte integrante da vocação geral ou do chamado de Deus. Trabalho é importante, mas não expressa todos os aspectos do nosso chamado. No nível mais básico do que um cristão precisa saber, estão 3 itens chaves. Primeiro, a quem eu pertenço? Somos crianças do Pai Celeste. Segundo, por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito ou destino? É a minha vocação. Terceiro, com quem eu desenvolvo o plano de Deus para a minha vida? Descobrir nosso propósito em Deus, nossa vocação, não é algo que desenvolvemos nas nossas mentes ou baseado nas habilidades profissionais que temos. Nosso propósito é semeado em nossos corações por revelação. Nos primeiros dias de desenvolvimento das minhas consultorias, eu consegui um contrato gigantesco. Quando comecei a trabalhar no projeto, por dentro eu estava muito contente por causa dos lucros e da segurança financeira que isso me traria. Mas era muito trabalho para mim, acima de 19 meses. Mas, logo após começar com este contrato, o Senhor falou ao meu coração e disse: melhor é dar do que receber. Entendi naquela altura que eu deveria procurar dar adiante para outros usufruírem deste contrato tão grande, dar oportunidade a outros consultores trabalharem neste projeto. De cara, mesmo antes de estar procurando por eles, Deus me conectou a outros crentes que estavam no mercado que tinham precisamente a expertise que eu precisava. Muitas vezes liguei para uma companhia e perguntei: diga-me, quem tem a experiência neste campo? Quem realmente conhece, que faz e também sabe comunicar? Para minha surpresa, quando essa pessoa me era encaminhada, descobria que era um crente. Meus clientes ganharam um serviço melhor, porque eu era capaz de executar um serviço diferenciado em muitas áreas que estávamos cobrindo. Eu estava trazendo gente que tinha dons específicos e unção nessas áreas. Para mim, esta era uma mensagem importante e fundamental. Demonstrou uma diferença entre o sucesso do mundo, isto é, lucro, e a maneira de Deus trabalhar, que é melhor que a minha, na qual outros eram abençoados. Houve relacionamento no seu corpo e os clientes foram servidos com muito mais eficácia do que se eu tivesse feito tudo sozinho. No comecinho de Romanos 12, o apóstolo Paulo nos encoraja a apresentar nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional de adoração, e a sermos transformados, renovando nossas mentes, e assim provar qual é a boa
e aceitável vontade de Deus. Isto significa que, qual seja o trabalho que estivermos fazendo, seja manual, criativo ou profissional, nós o faremos para Ele. E isto é uma parte da nossa adoração diária, uma oferta aceitável que Ele nos confiou para nos recompensar. No livro aos Colossenses lemos: tudo o que fizerdes, façai-o de coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberemos do Senhor a recompensa da herança, se servirmos ao Senhor, quer você seja proprietário ou funcionário. Perceba que é o Senhor que está lhe pagando. Não estamos apenas falando em fazer um trabalho, mas em viver uma dimensão totalmente nova. Pela graça de Deus, descobrimos que coisas extraordinárias podem acontecer a pessoas simples que fazem trabalhos simples. Na medida em que entramos com fé, somos recompensados de acordo com a nossa mordomia. Por isso, abordamos o assunto de transformação do nosso trabalho com a compreensão de que Deus, nosso Pai, é o proprietário legítimo de todas as coisas. Não consideramos mais nada nosso, nem nossas vidas. Somos neste mundo como embaixadores do reino de Deus. Um embaixador representa outro reino numa terra estranha. Só existe uma maneira na qual podemos, de fato, representar o reino de Deus aqui na terra, permitindo que o Rei governe nossos corações. Assim, podemos ver que a transformação do nosso trabalho não começa fazendo algo diferente, mas sendo motivada por uma nova fonte, o amor de Deus. Devemos considerar não somente como trabalhamos, mas por que nós trabalhamos? Porque Deus é amor. Em última instância, tudo o que faz é por amor. O propósito dos mandamentos é amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O desenvolvimento da nossa vida, trabalho ou negócio é como a construção de uma casa. Não existe outro fundamento como o Senhor Jesus Cristo. E é certo que nada conta, só a nova criação. Construir sobre este fundamento é a única estratégia de um homem sábio. Esta ilustração da casa nos mostra que quase nada se tornará visível em termos do reino até que tenhamos permitido que Deus nos guarde nele e tenha lidado com as atitudes do nosso coração. Embora não haja nada de maligno no dinheiro propriamente dito, confiar nas riquezas de alguma maneira é o mesmo que servir a Mamon. Jesus nos contou que não poderíamos fazer isso se queremos servi-lo. Quando permitimos que Deus trabalhe nos fundamentos da nossa casa, por favor, evitemos mega esforços ou ficar super introspectivos. Esta é uma armadilha perigosa na qual eu mesmo caí. Procure por Deus na sua palavra com diligência. Ore e pergunte por iluminação. Entre em comunhão constante com outros que estejam na mesma jornada e então confie nele para guiá-lo. O Salmo 127 nos conta que é inútil trabalhar na construção se o Senhor não for o construtor. Que bênção é deixá-lo operar assim que buscamos cooperar com ele. Apesar de trabalharmos com afinco quando servimos ao Senhor no nosso labor diário, quer sejamos construindo casas, escrevendo relatórios, temos a promessa que seremos guiados pelo Espírito e capacitados por Ele. Chamamos isto de trabalhando a partir do descanso. Existe uma palavra interessante em Hebreus 4. A primeira parte da passagem nos encoraja a entrar no seu descanso. No versículo 10 diz: todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Depois do versículo 12, lemos: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julgas os pensamentos e intenções do coração. Eu não entendi o significado da divisão entre juntas e medulas, até que ele fosse explicado por um dos professores que trabalhou conosco na elaboração do material TWL, Vida de Trabalho Transformado. A junta do joelho possibilita um movimento, enquanto que bem no centro dos ossos fica a medula.
É na medula que o sangue é regenerado. Se a medula não funcionar, nós morremos. Este quadro ilustra do que estamos falando. Embora quiséssemos e devêssemos trabalhar duro, não é o trabalho duro que produzirá os frutos que estamos procurando. O próprio Jesus Cristo disse: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mesmo ele não fez nada por sua conta, mas apenas o que viu seu Pai fazer. Simplificando, devemos remover toda a autossuficiência e entender que tudo deverá ser feito em parceria com Deus. Deus está no meio do trabalho para que nosso querer e efetuar seja para o seu prazer. Nosso comprometimento a dedicar nossa vida de trabalho a Deus, separando o nosso negócio e aqueles que trabalham nele para servir a Deus, não garante que a nossa vida seja mais fácil daqui para frente. Uma das minhas responsabilidades é trazer novos clientes para a companhia, e os primeiros 2 anos neste lugar foram muito bons. Mas o terceiro, bem... Neste houve alguns problemas. Conheci muitas empresas que disseram: sim, queremos trabalhar com vocês, acreditamos no bom trabalho de vocês. Porém, sempre algo aparecia nesta batalha. Assim, no final de outubro, não creio que tivemos um cliente novo naquele ano, e eu estava muito abaixo do orçamento, quando tive uma reunião com meu chefe que disse: Mats, eu sei que você deu duro este ano, eu sei que você não teve sorte, mas se isso não mudar, não seremos capazes de mantê-lo. Mesmo que eu queira, isso tem que mudar, ou você terá que achar outro trabalho. Eu tinha 2 meses para fazer a diferença. Fui para minha esposa e disse que tínhamos que conversar. Na hora, ela sentiu que havia algo de errado com o meu trabalho. Bem, eu contei para ela e ela disse: que estranho, porque acredito que lá é o teu lugar. Eu também achava. Vamos orar, dissemos, e pedimos oração aos nossos amigos. Então, refleti sobre as minhas prioridades e qual era o meu chamado. Por que eu estava trabalhando lá? Era para mostrar que eu era competente? Não. Era para trazer muito dinheiro para esta companhia? Bem, não exatamente. Eu estava lá para servir as pessoas, as da empresa e aquelas que eu encontraria, gerentes de marketing, etc. Assim, eu comecei a orar sobre isso para que quando eu encontrasse uma pessoa, pudesse realmente perceber o que necessitava e assim pudesse ajudá-la. Havia muita pressão sobre mim, dos gerentes da companhia. Eu tinha 2 meses para fazer toda a diferença e podia facilmente estar estressado por isso. Mas eu dizia que o Senhor seria o meu provedor. Eu apenas queria ajudar esses caras que eu encontraria e o Senhor faria o resto. De fato, procedi assim e na semana seguinte eu tinha um cliente novo. Este era o primeiro cliente novo em 1 ano. Na semana seguinte eu tinha outro cliente novo, e na terceira semana outro, e na semana depois daquela novamente um cliente novo. Creio que tive 7 clientes novos em 7 semanas. É claro que durante esse período trabalhei o que pude e fiz o meu melhor, mas agora eu estava calmo e sereno, pois confiava que o Senhor seria minha fonte e meu provedor. Deus é amor. E no processo de seu treinamento amoroso, muitos de nós irão experimentar tempos de dificuldades. Nós chamamos isto do Vale da Experiência. Embora qualquer um de nós pudesse experimentar dificuldades pelas mudanças cíclicas no trabalho, aqui estamos falando de uma série de circunstâncias conjuntas permitidas por Deus que nos desafiam a desenvolver forças em novas áreas como parte do plano do Pai para levar adiante frutos espirituais em nossas vidas.
Todos nós que já vimos uma árvore frutífera e que foi podada drasticamente e parece não ter condições de sobreviver por ter sofrido um tratamento tão severo, sabemos, no entanto, que somente este processo produzirá uma safra frutífera e saudável. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Cada ramo que não der fruto, ele corta, e cada ramo que produzir, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A boa notícia é que o propósito da poda é fazer com que produza mais frutos. Sim, o reino de Deus existe e você pode entrar nele. Você pode experimentar o poder da era que virá. No seu trabalho cotidiano, vamos considerar as chaves práticas para entrar neste reino. A coisa mais prática é perguntar por mais amor por seu Filho Jesus e pelo Espírito Santo. Deus é amor. Uma das coisas básicas sobre o amor é que ele deve ser expresso. É por isso que nosso Deus é uma trindade de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele pode expressar seu amor com os relacionamentos da família, Pai, Filho e Espírito. O plano de Deus para cada um de seus filhos é conduzi-los para dentro deste relacionamento familiar de amor. Paulo já dizia: sem amor, nada somos. Posso construir o maior negócio do mundo, mas se eu não tiver amor crescente e paixão por Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, então eu falhei. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7:20, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Este é outro passo prático, que não é uma lei rigidamente aplicável a todos os crentes, mas é um princípio genérico que mostra que trabalho é legítimo do ponto de vista de Deus. E precisamos reconhecer seu senhorio e deixá-lo tomar o controle da nossa vida de trabalho. Continue fazendo o que estava fazendo, até que ele o conduza a novas pastagens. A próxima coisa prática que precisamos fazer é garantir que tenhamos disciplina para ter um tempo sozinhos com Deus. A única maneira disto se tornar uma realidade é quando nós gastamos tempo na sua presença e recebendo nossas instruções do cabeça, o rei. Não estamos mais buscando sucesso em termos seculares. Antes, buscamos frutificar com o tipo particular de fruto que Deus nos designou a produzir. À medida que seu amor por Deus crescer, lembre-se de não procurá-lo por aquilo que ele pode lhe dar ou fazer, mas procure-o por aquilo que ele é. Apenas esteja com ele e obedeça-o dessa maneira. Procure desenvolver uma relação de amor crescente com o Senhor. Procure o seu conselheiro antes de cada situação e então faça o que ele diz. Outra coisa bem prática é agradecer. Para usar uma das expressões favoritas de Stephen Gunning, crente bom ecoa. E de escute, C de confia, O de obedeça e A de agradeça. Outra coisa bem prática é ter um coração grato. É bom para a saúde e para nosso corpo inteiro. É também um fator que traz outras pessoas para estar conosco. O coração grato é remédio eficiente. Em Êxodo, lemos de um artesão: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Dei-lhe plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de artesanato. Numa das primeiras declarações da diretoria internacional da ICCC, há uma unção para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir o
chamado dos tempos. Jesus nos exortou a fazer negócios até que Ele voltasse e a usar os talentos que nos deu. Não devemos enterrá-los, mas fazer o nosso melhor para investi-los sabiamente. Temos que ser profissionais, temos que usar os nossos talentos, ser aplicados e desenvolver nossas habilidades. Devemos fazer o que é certo ou justo em cada situação, buscando em todo o tempo ser guiado pelo Espírito Santo. No final do dia, o mundo dos negócios não vai mudar apenas pela diligência e trabalho duro, ou mesmo pela justiça. Ele vai mudar pelo impacto do reino de Deus. E isto vem com a unção do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo quer ungir você para o trabalho que você está fazendo. No decorrer do nosso trabalho, gastamos algum tempo treinando e assistindo pessoas numa base pessoal. Tivemos a oportunidade de ir à casa de alguns membros do nosso grupo várias vezes por um período de meses. Eu percebi que havia diversos artefatos, tais como estátuas e obras de arte, que certamente eram impuros e representavam, digamos, suas buscas espirituais e jornada para esse tempo. Isso me causava certo desconforto e preocupação pelo bem-estar, paz e estabilidade do seu lar. Eu queria avisar do perigo que essas coisas podiam representar, justo agora quando começavam a abrir seus corações para buscar o Senhor. Fiquei na dúvida se devia lhes falar a respeito, pois poderiam ficar ofendidos e poderia haver complicações para o nosso negócio, que depende da ajuda e suporte que conseguimos dos membros da nossa equipe. Havia o medo de empurrá-los para longe, mas também um desejo amoroso que eu queria lhes falar a verdade. Após uma reunião seguido de uma refeição, certa noite eu, com um certo temor, compartilhei com 2 deles a necessidade de remover essas coisas de seus lares. Sabia que isso era a coisa certa a fazer, e eu deixei as consequências para o Senhor. Aconteceu que, no dia anterior, essa moça tinha sido tocada pelo Senhor sobre a remoção dessas coisas. Quando a visitei novamente, umas 2 ou 3 semanas mais tarde, sem nenhuma insistência da minha parte, todas aquelas estátuas e peças de arte tinham sido retiradas. Aprendi uma lição. Quando o Senhor nos dá estas intuições e coisas que precisamos dizer para ficar numa relação verdadeira, é mais importante a verdade do que os possíveis recursos ou falta de recursos. A verdade é a bênção máxima e o melhor benefício para as pessoas com as quais entramos em contato. Não negligencie o descanso semanal. Buscar o reino de Deus no trabalho é um chamado forte e exigente. Não podemos deixar que as pressões que sempre vêm junto nos façam perder a paz. Nos negócios, não percamos de vista o seu negócio. Deus descansou de seu trabalho e assim nós também devemos fazê-lo. Quando Deus instituiu o sábado, Ele o abençoou. Lembre-se do dia do sábado e de mantê-lo santo. Em 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não trabalharás. Portanto, o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Além do necessário descanso físico e da renovação espiritual, um dos propósitos do sábado é a reflexão sobre a semana de trabalho anterior. Gênesis 1:31 diz: "E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom." Uma reflexão tranquila perante Deus sobre nossas atividades traz a bênção do arrependimento quando necessário e novos discernimentos do que fazer para melhorar. Concluindo, quero dizer isto. Guarde sua consciência limpa diante de Deus. Procure estar em paz diante de todos os homens e persevere. Não desista. Li recentemente esta linda citação sobre coragem. Coragem nem sempre é barulhenta. Algumas vezes, coragem é uma voz bem baixinha dizendo: "Amanhã eu vou tentar de novo."
Os provérbios ensinam que o homem ou mulher que com eficiência desenvolve e usa seus talentos será posto diante de reis. Eu sei que algumas destas promessas são distantes. No entanto, com toda a humildade, eu posso testificar que esta promessa de Deus, em particular, se tornou realidade na minha vida. Eu não esqueço que sou um simples cowboy que cresceu numa fazenda na Califórnia. Mas, pelo chamado da minha vida de trabalho, estou cada vez mais sendo solicitado para me encontrar com presidentes e primeiros ministros para assisti-los em suas nações. O máximo desta vida não é ter tudo sob nosso controle, mas é permitir que Deus nos guie completamente e viver uma vida dependente dele. Trata-se de se desfazer da autoconfiança e de mergulhar no espírito da vida do reino de Deus. Não há nada neste mundo físico que se compare a isto.